Agora, uma coisa que eu ouvi hoje, Hernan, e a gente vai ter que ver com calma o que vai acontecer, é que o mercado da Europa não responde sobre o Estevão da maneira como respondeu sobre o Endrick, não por causa do Estevão, mas porque o mercado na Europa está mais frio, está menos aquecido. Tem menos dinheiro na Europa hoje do que tinha 3 anos atrás. Então, que é mais difícil fazer o leilão e conseguir 3 ou 4 propostas para verificar qual vai ser a melhor, né? Por exemplo, eu não colocaria o Estevão no Chelsea de jeito nenhum. Porque o Chelsea, como o Al mostrou na semana passada, virou um cemitério de garotos. Né? O Ângelo bate no Chelsea e vai embora para a França. E o Chelsea, nos últimos 3 anos, morou em 10º lugar no campeonato inglês. Hoje está em 7º, porque tem um jogo a menos, tem um jogo a mais do que o Manchester United. O lugar dele real é o 8º lugar. Então, o Chelsea hoje não é um lugar bom para projetar uma carreira de um jogador que vai ser uma estrela internacional. Diferentemente do Real Madrid. O Real Madrid fez um processo de renovação silenciosa do time do Cristiano Ronaldo, que hoje tem como estrelas Bellingham, Vinícius Júnior e Rodrigo. Né? Os caras chegaram lá para jogar. No Chelsea, o cara chega para bater e ser emprestado para a França. Aí não faz sentido. Mas talvez não tenha outra proposta, além da do Chelsea que você publicou semana passada, né? Que pode ser a proposta mais tentadora. Eu acho o Chelsea, hoje, pelos anos recentes, uma roubada. A família do jogador e o jogador tem uma palavra importante nessa decisão. E o Palmeiras está muito tranquilo em relação a isso, porque o Palmeiras sabe que tem ainda mais um ano com o jogador, sabe que o jogador vai brilhar ainda mais, e aí o Palmeiras está muito confortável em relação a isso. Né? Quando você conversa sobre Estevão com as pessoas que dão canetada no Palmeiras hoje, que tomam decisões, é um mar de tranquilidade, porque o Estevão ainda está lá na questão da idade, não tem um acerto como já se tinha com o Endrick em relação ao Real Madrid, que chegou lá e comprou e o jogador deu sinal positivo pro Real Madrid. Houve isso, né? Houve essa escolha do Endrick pelo Real Madrid, diferente do Estevão, que agora está brilhando, agora está desabrochando no profissional. E aí o Chelsea chega forte e o Palmeiras está muito tranquilo. Então, assim, é uma negociação que envolve cifras milionárias, 300 milhões, é próximo da multa? Mas o Palmeiras se sente muito tranquilo porque também tem ainda passos a serem... ainda tem muita coisa para acontecer para que essa negociação tenha um desfecho ainda. Hernan, assim, não gosto de perguntar porque eu ia roubada, mas eu tinha lido que a multa era 45 milhões de euros, não é? É mais do que isso, né? 55. 55 de euros. O euro está 5,46 hoje, quer dizer, 55 de euros vezes 5,46. Ainda bem tu não perguntou para mim, né, PVC, porque matemática, 300, né? Vamos 301 milhões. 301 milhões de reais. 300 milhões e 300 mil reais. E o Palmeiras ainda pode, a questão toda também, né, nessa chegada forte do Chelsea, tem a questão do bônus, porque o Endrick ainda pode ganhar bônus nesses 8 jogos que ele ainda tem com a camisa do Palmeiras, fazendo gols importantes e tudo mais, que o Palmeiras obviamente vai colocar no Estevão. Vai colocar no Estevão para chegar num patamar igual ou acima do Endrick, que já está batendo 400 milhões. Então isso também. O Endrick é a maior negociação da história do futebol brasileiro. Parêntese, tá? Quando o Neymar foi vendido, a informação era 57 milhões de euros, que bateu 17 milhões de euros para o Santos. Depois, com toda aquela confusão de quanto custou, quanto não custou, quem pagou, quem não pagou, se chegou à conclusão de que o Barcelona pagou em torno de 89 milhões de euros, em torno de 90 milhões de euros. 90 milhões de euros fazem do Neymar a maior negociação da história do futebol brasileiro.
mas ninguém tem uma confirmação 100% de que foi 90. Então, oficialmente, o Neymar foi por 57 milhões de euros. Se você pegar estes 57 milhões de euros, o Endrick foi por 60 milhões de euros mais impostos, o que dá 72 milhões de euros. Então, com todo este parêntese, a parte o Neymar ter valido mais, o Endrick é oficialmente a maior negociação, a maior venda da história do Brasil. E tem um potencial gigante no Estevão também, né? Um jogador que pode, assim, potencialmente atingir cifras absurdas, de repente até mais do que o próprio Endrick. Os miúdos colocam um pote de ouro no Palmeiras para o futuro e também nas mãos do Abel Ferreira. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o Campeonato Brasileiro, senhores, tem um novo líder, que é o Atlético Paranaense. E a prancheta do PVC vai dissecar o Furacão. Roda a vinheta. Fui obedecer do Domitila Becker e apagar a luz ali para ficar mais bonitinho aqui. Linhas de quarto para defender: Léo Godoy, Kaique, Mateu Gamarra e Esquivel. Canóbio, Eric, Fernandinho e Coelho. O Canóbio saiu com 10 minutos ontem, entrou o Julimar. E na frente, o Zapelli, que transforma esse sistema na criação num 4-2-3-1, mas defendendo é um 4-4-2. E atacando, o líder do Campeonato Brasileiro, em 2 das 5 rodadas, chega com até 7 jogadores, porque o Julimar vem para dentro, o Pablo e o Zapelli entram, o Léo Godoy dá amplitude pela direita. E o Coelho vem pela esquerda. Só que o Léo Godoy, o Cuca não está fazendo saídas de 3, ele faz saídas de 4 normalmente e com os 2 laterais subindo. Então muitas vezes ficam só os 2 aqui. E em alguns momentos você vê o Léo Godoy pela direita dando amplitude muita pela lateral direita, mas o Esquivel também chega aqui. Então o Esquivel, por exemplo, foi quem recebeu o passe para fazer o cruzamento. E quem se infiltrou foi o Eric, que fez o gol. Então, quando você olha, o Atlético está chegando com até 7 jogadores na última linha. Claro que não o tempo inteiro. E aqui atrás tem um monstro que não erra um passe. Fernandinho. Está jogando muito. Mas ontem jogou muito o Eric também. Tem essa incrível capacidade de infiltração. O Mano Menezes falava sobre o Paulinho. É parecido com o Eric. Você tá vendo o Eric aqui. Pisca, ele tá aqui. Se piscou, ele pisou na área. Aí o PVC com a prancheta dissecando o Atlético Paranaense, que tem 10 pontos. Tem 10 também o Bahia. Como o PVC explicou lá na abertura do de primeira, em razão dos critérios de desempate, o Atlético Paranaense é líder do Campeonato Brasileiro depois de ter vencido o Vasco por 1-0 nesta última rodada do final de semana. Última rodada que não teve participação de nenhum time do Rio Grande do Sul. No fechamento do programa eu quero falar como é que está a situação dos clubes gaúchos neste momento. Na Série A nós temos o Inter, o Grêmio e o Juventude. Os CTs, principalmente na capital gaúcha do Inter e do Grêmio, eles estão totalmente atingidos pela enchente, pela enxurrada, pela alta do Guaíba. O Guaíba segue muito acima da taxa de inundação, que já é naturalmente alta. A gente está vendo aí imagens do CT do Internacional que ficou totalmente ilhado, totalmente alagado. O Inter precisou utilizar, inclusive, um barco para retirar equipamentos do CT. Os treinamentos do Internacional, hoje houve um treino no campo da PUC, que é na zona leste de Porto Alegre, e não está no local atingido pela enchente, mas o Inter cancelou os treinamentos até o meio da semana. O mesmo vale para o Grêmio, cujo CT também está alagado, mas a estrutura física do CT do Inter ficou debaixo d'água. O do Grêmio é um pouco mais alto, então atingiu apenas os campos e não a academia, escritórios, enfim. A arena do Grêmio totalmente alagada também, que fica ali do outro lado da via. Para quem conhece Porto Alegre, de um lado da via em direção ao Guaíba fica o CT, do outro lado fica a arena do Grêmio, que foi muito atingida. Isso é mais longe do leito do rio. Você tem uma ideia de como é que é mais perto.
Cidades como Eldorado, Canoas, estão com acima de 90% da cidade da área urbana atingidas por fortes enchentes. O Grêmio também cancelou seus treinamentos. Não existe nem perspectiva de retorno às atividades normais de Inter e Grêmio. O Juventude, as coisas aconteceram na Serra um pouco antes, então o Juventude, por estar no local mais alto, não teve o CT tão atingido, apenas poucos danos financeiros do Juventude. A Arena do Grêmio passou por um momento complicado no fim de semana, porque houve saques à loja oficial do clube, enquanto a Arena estava recebendo desabrigados por causa da enchente. Houve saques aos produtos oficiais do Grêmio, enquanto o local estava recebendo pessoas. Isso é uma situação que chama muito atenção nesse momento de crise no Rio Grande do Sul. Muita gente não quer deixar suas casas temendo saques, temendo que isso aconteça. A energia elétrica está desligada em várias cidades, em vários pontos. Então, à noite, fica tudo muito escuro, é muito difícil de ter controle, de ter acesso, e existem informações de crimes que ocorrem em meio a toda essa tragédia. O que se pede é muita solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul, muita paciência com o futebol. Os jogos estão adiados no meio de semana, a Conmebol adiou. E aqui vai um relato o que eu acho que vai acontecer, tá? Não há ainda uma informação da CBF concreta sobre os jogos da próxima semana, mas vai demorar bastante para Inter, Grêmio e Juventude terem uma vida normal. O aeroporto de Porto Alegre não está funcionando como deveria. Existem vários deslizamentos no caminho entre Serra e Capital, pensando no Juventude. Então, para o próximo final de semana, a expectativa é que não vai ter como jogar, sabe? Em Porto Alegre é impossível se ter uma ideia de quando o futebol vai ser retomado. Aí existem os jogos do fim de semana e do meio da próxima semana para serem definidos ao longo dos próximos dias. Só para fechar, eu conversei com a direção do Internacional, que disse que após as águas do Guaíba baixarem, vai ser necessário em torno de 15 dias sem nova alta para limpeza e recolocação de equipamentos. Ou seja, vai aí muito tempo até a vida ser normal, a não ser que os clubes encontrem outra sede, viajem, criem uma bolha, digamos assim, para poder jogar novamente. Tá certo? Fechado de clubes gaúchos, eu queria pedir para ti, André Hernan, falar uma coisa que é legal. Agora acabei o clima, né? Não queria acabar nesse clima para baixo, para acabar o de primeira num clima mais alto, assim, que você possa falar sobre a entrevista que você fez com o Pituca para o Zona Mista, que vai ao ar logo após o programa. Então, você que está nos assistindo, siga acompanhando, porque o André Hernan conversou com o volante do Santos, o Pituca, né, Hernan? Ah, muito legal esse papo. O Diego Pituca é um jogador, assim, que acho que é um símbolo da insistência de como vale a pena, às vezes, você insistir num sonho. Era um jogador que tinha desistido do futebol, e aí ele é convidado para participar do Sub-23 do Santos, e aí o falecido Marcelo Veiga, ex-técnico do Bragantino, estava no Botafogo de Ribeirão Preto, tinha visto ele jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, avisou o treinador do Santos na época e falou assim, olha, esse jogador é muito bom, usa ele. E ele, de fato, foi para um treino no Santos, era o Dorival Júnior, na época, e ele foi lá, abraçou a oportunidade e virou o que virou, o grande Diego Pituca. Aí depois ele foi para o Japão, conta a amizade dele, quanto o Iniesta tentou contratar ele para o Vissel Kobe, foi 2 vezes falar com ele, escreveu no Instagram. Tem muita história boa, o Diego Pituca é uma grande figura e o papo está muito legal, que vai começar daqui a pouquinho. Valeu, então. André Hernan, PVC, olha, para mim é um prazer gigante estar aqui com vocês, viu? Tá valeu, honra. Valeu. Honra, Marinha, tamo junto. Poxa, honra. Nossa solidariedade e desejo que tudo volte ao normal rápido no Rio Grande do Sul. Tá certo, é verdade, é o sentimento de todos nós. Muito obrigado, uma honra e um prazer meu estar com vocês mais uma vez. A você que esteve nos assistindo, muito obrigado por todos os likes, todas as participações. Este conteúdo segue disponível no canal do All Sport no YouTube. E você fica agora com o André Hernan entrevistando o Diego Pituca no Zona Mista. Um abraço, tchau!